Olha aí, um preso fugiu da Papuda, hein? É a onda de fuga de presos agora. Só foi esse governo realmente voltar para a cena do crime, segundo aí falas do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Aí começaram as fugas de presídios. Já tivemos fugas de presídio de segurança máxima de unidades federais, já tivemos aí as fugas dos presídios estaduais e agora chegou a vez da capital da República. Não poderia ficar para trás, né? Olha aí, Terra Brasil Notícias, fuga do presídio da Papuda movimenta forças de segurança em Brasília. Vamos ver então aqui o nome do garotinho aí que fugiu e como é que se deu esta fuga, né? Um preso identificado como Arlan Cotim dos Santos fugiu do Centro de Detenção Provisória 1, CDP1, no Complexo Penitenciário da Papuda. A fuga ocorreu por volta das 12 horas desta terça-feira, 19/3. Equipes policiais buscam pelo homem. Então as buscas estão aí. E falando em busca, lá em Mossoró, nada de recapturar os dois fugitivos, né? E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ele deu declarações dizendo que a prioridade é a elucidação do caso Marielle. Então, assim, como ele elencou o caso Marielle como prioridade, ele está deixando, então, a recaptura dos dois fugitivos do Comando Vermelho, do Presídio de Segurança Máxima Federal em Mossoró, em segundo plano. Porque não consegue ali, está muito difícil. Falando nisso, o ministro Alexandre de Moraes ele homologou a delação premiada do Rony Lessa, né, ex-policial federal, um dos executores do crime contra a Marielle e o seu motorista. Então, o ministro Alexandre de Moraes ele homologou a delação premiada. Então, vamos aguardar aí os desdobramentos nos próximos dias, aí, nos próximos meses. O interessante era concluir logo essa investigação, encerrar o caso, punir quem estava envolvido, processar e aplicar as devidas penas em todos os envolvidos. Olha aí, Terra Brasil Notícias, Ministério Público de Contas, né, do TCU, pede bloqueio de bens do PL por suposta participação em plano de golpe de Estado. Segundo entrevista dada pelo ministro Gilmar Mendes em Portugal, não houve tentativa de golpe, né? Se não houve tentativa de golpe, por que então vai querer bloquear os bens do Partido Liberal, que hoje é o maior partido do Brasil? Tem 99 deputados federais, tem, salvo engano, 16 senadores, salvo engano, tá? Não tenho tanta certeza, mas tem uma quantidade boa de senadores também, né? Tem governadores e vai fazer centenas de prefeitos, milhares de vereadores este ano 2024. Então, é realmente aí uma situação complicada esse esquema de perseguição. Estão perseguindo o PL, supostamente por um crime que não existiu, né? Não existiu. O crime que querem imputar a todo custo ao Bolsonaro é ele tentar aplicar analisar a possibilidade de aplicação de dispositivos constitucionais, né? Estão lá. Então a nossa Constituição é a Constituição golpista. É isso aí. Se você não pode usar as normas constitucionais quando você é a autoridade competente para decretar aquelas normas, se você não pode usá-las, senão sob o pretexto de você querer dar um golpe, então eu concluo que a nossa Constituição é uma Constituição golpista. Então, assim, é o óbvio, né? Então, o constituinte originário que se reuniu em 1987, terminou-se o trabalho em 1988, e 5 de outubro de 88 foi promulgada a nova Constituição, sob ali a presidência do saudoso deputado federal Ulisses Guimarães. Então, todo aquele trabalho foi jogado no lixo e agora algumas pessoas estão falando indiretamente que a Constituição é golpista. Então, é só dessa forma mesmo que a gente consegue enxergar todo esse imbróglio. O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, Lucas Furtado, solicitou a indisponibilidade de bens do PL após indícios de que o partido teria colaborado para o suposto plano de golpe de Estado no final de 2022. Vamos lá? Vamos continuar aqui. Furtado também pede que a sigla de Valdemar Costa Neto seja incluída como ré em uma ação civil pública em curso na 8ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, em que se pede a condenação de financiadores dos atos do 8 de janeiro de 2023
em 100 milhões de reais, a título de indenização por dano moral coletivo. Olha, esse Ministério Público vai gostar de dinheiro assim lá no Brasil, hein? Olha aí, dano moral coletivo. Cada coisa, 100 milhões de reais, assim é muito fácil, né? Segundo o subprocurador, os elementos escolhidos pela Polícia Federal na Operação Tempus Veritatis e no inquérito sobre supostos atos antidemocráticos revelam o envolvimento direto da cúpula do PL no suposto plano de golpe. Então é isso aí. Eles não param de buscar esse tipo de narrativa, bater nessa tecla de tentativa de golpe. Tomara que Donald Trump realmente vença as eleições no final do ano, lá nos Estados Unidos. E com isso, aumenta a chance da gente conseguir dar uma parada nessa escalada ditatorial, nesta investida aqui autoritária contra a oposição brasileira, contra a sociedade de bem do país. Eu sempre busquei defender a democracia. Então, assim, só que da forma que esse outro pessoal fala que está defendendo a democracia, eu não concordo. Eu não concordo você atacar a democracia como uma suposta forma de defendê-la. Não adianta. Não é como é que você vai defender um animal indefeso atacando ele, né? O espancando, o ferindo? Não tem como. Isso é tudo menos defesa. E eu estou aqui realmente e sempre vou defender a nossa democracia. Sei que a minha forma de defender a democracia contraria aqueles que atacam a democracia para defendê-la, mas não estou preocupado com isso. Estou preocupado em buscar fazer o certo sempre, respeitando as leis, seguindo as normas e também a nossa Constituição. Notícias ali da comunidade internacional, começando lá por Cuba, né? A ilha cubana entrou mais uma vez em onda de manifestação popular. A última que ocorreu foi dia 11 de julho de 2021, onde mais de 100 cubanos foram presos, processados e condenados. Daquela forma, né? Aquela condenação ali que nós já estamos acostumados a vermos, né? Então, e naquela ocasião, crianças, jovens, adultos foram condenados, tiveram penas até de 30 anos de prisão lá em Havana. Então, o negócio lá, a ditadura, ela realmente é muito opressora, desleal, ela não, para realmente se manter no poder e impor sua vontade, ela não quer nem saber quem ela vai impor as sanções, passa por cima igual o trator. E agora, nesse final de semana, dia 17, houve mais uma onda de levante popular em Cuba, que a população está revoltada com a escassez de alimento, de energia elétrica, com a alta dos preços, a inflação lá nos espaços. Então, a população vai somatizando toda essa problemática e chega um momento que não aguenta. Aí tem que ir às ruas protestar contra o regime de governo. Terra Brasil Notícias trouxe a matéria dizendo que revolta da população cubana contra a ditadura explode. Então vamos ver aqui o resumo aí do que aconteceu lá nesse final de semana, lá na ilha cubana. Há pelo menos 3 anos, Cuba tem enfrentado uma séria crise generalizada, caracterizada pela escassez de alimentos essenciais, falta de eletricidade, aumento significativo nos preços dos combustíveis e transporte, além de uma onda de migração sem precedentes, com mais de 400 mil pessoas deixando a ilha. Essa situação desencadeou protestos em várias partes do país e no exterior no domingo 17, com uma resposta maciça da população. E aí o governo lá ele vai agir com mão de ferro mesmo, vai reprimir, vai sair prendendo todo mundo. Em Santiago, a segunda maior cidade de Cuba, onde os apagões duravam 18 horas ou mais por dia, os manifestantes expressaram sua indignação com a situação atual, clamando por, abre aspas, comida e eletricidade, fecha aspas, conforme vídeos divulgados nas redes sociais. Algumas áreas próximas aos protestos experimentaram interrupções ou restrições no serviço de internet. A polícia foi mobilizada pelo governo para reprimir os protestos. Então, uma tática do governo lá de Miguel Dias-Canel é interrupção dos sinais de internet para que o povo cubano não consiga mandar para o mundo as imagens do que acontece naquele momento, né? Isso aí são uma das artimanhas dos governos totalitários, dos governos ditatoriais, e impedir
que o seu povo mostre para o mundo o que está acontecendo sob o jugo do autoritarismo. Então, é complicado. E esse regime cubano é um regime sempre elogiado pelo governo petista, né? Pelo Nine, o Nine morre de amores aí pelo regime cubano. E o Lula também já mandou ajuda, né? Mandou leite em pó para Cuba, mandou grãos como arroz, soja, foi arroz, soja e milho, mandou um carregamento bacana lá para ajudar os cubanos. Em contrapartida, temos aqui milhares, não, milhões de brasileiros ainda passando fome, né? Ali à margem da linha da pobreza. Outros já até ultrapassaram a linha da pobreza, estão bem abaixo da linha da pobreza. E o Nine ele segue querendo fazer ali a política da boa vizinhança com os governos, os regimes ditatoriais da América Latina, Caribe e mundo afora. Mas vamos que vai dar tudo certo. O importante é voltarmos aqui para ajudarmos o povo brasileiro a melhorar de vida cada vez mais. O regime democrático, né? O regime democrático, ele ainda é o melhor, né? É o melhor. Na verdade, o sistema capitalista, ele ajuda, né? E o regime democrático também, esses dois aí, o sistema capitalista e o regime democrático, igual o Javier Milei falou no Fórum Mundial Econômico em Davos, que o sistema democrático, né? O regime capitalista são ferramentas necessárias para realmente proporcionar o crescimento do cidadão. É o único regime que dá essa possibilidade de se crescer. Os outros regimes, não, eles impedem o crescimento das pessoas, dos seus naturais. Então vamos que vai dar tudo certo. Então a democracia sem liberdade não é democracia, né? E o capitalismo sem também essa divisão de esfera social também não dá certo. O importante é ter as divisões sociais, porém dar os meios para que cada um possa mudar de nível social conforme a sua vontade. Se a pessoa optou ficar estagnada naquele nível que ela está, que ela sim ela fica. Agora, se ela quer ascender ao próximo nível, o Estado tem que dar os meios para que ela consiga essa ascensão. E esses meios são obrigatoriamente educação de qualidade, né? Ensino de qualidade, cursos profissionalizantes também ofertados à sociedade para que ela possa se qualificar cada vez mais e, com isso, ter condições de enfrentar o mercado de trabalho, buscando receber ali salários cada vez maiores, né? E, com isso, dar a ela dignidade e ascensão financeiro-econômica. É isso que a gente precisa e espera ver na comunidade brasileira. E a gente tem fé em Deus que um dia nós iremos alcançar isso. Vamos lá, o PT dá os parabéns a Putin por reeleição na Rússia. É isso aí, aquela democracia russa lá é muito estranha, né? Democracia que não permite a livre concorrência dos opositores num pleito eleitoral não é democracia. Democracia onde o seu chefe de governo, ele busca eliminar os seus opositores para que não ameace o seu poder, não é democracia. Tá? E o Putin, igual eu trouxe na live de ontem, o Putin ele vai ultrapassar o tempo de poder do Joseph Stalin, né, na antiga União Soviética. Então está fazendo história aí naquela região lá, o Vladimir Putin. Será que ele está disposto a largar o osso? Tá difícil, hein? Ou será que vai sair só quando falecer? Ele já está com 71 anos de idade. Né? Daqui um pouquinho, o avançar da idade vai pegá-lo. E aí ele obrigatoriamente vai ter que largar o osso, porque senão não dará mais conta.